A paz do Senhor, irmãos, passando para deixar uma mensagem para vocês, que hoje se encontra em Números, capítulo 11. Eu vou estar lendo o verso 1, quando eu parar eu falo aonde foi que eu parei, que fala sobre as murmurações dos israelitas. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar também e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes no Egito. Comíamos de graça dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Era o maná a semente de coentro, e a aparência era semelhante ao de bedélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e o moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e deles fazia bolos. E o seu sabor era como o de bolos amassado com azeite, quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, e sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o eu à luz, para que me diga: leva ao teu colo, como a alma leva a criança que mama? A terra que sob juramento prometeste a seus pais, donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dai-nos carne, que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, e tenho achado favor a teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Aqui, nós vemos que Deus, com sua infinita bondade, tirou aquele povo da escravidão. Não foi fácil tirar eles dali, Quantas coisas ruins teve que vir sobre o Egito para poder eles saírem dali. E mesmo assim eles murmuravam, reclamavam a todo tempo. Era contenda de um lado, contenda de outro. Não foi fácil. Não foi fácil para Moisés e não foi fácil aí para ninguém, Mas aqui tem uma leiturazinha que fala: é a fé madura e constante e perseverante que busca dia e noite, no dia bom e no dia mau, que nos faz ser aprovado e desenvolver esperança. Mas quando somos voluntáveis, inconstantes, o que era para levar alguns dias acaba durando anos. O povo de Israel mesmo, com a promessa e o respaldo de Deus, era incapaz de confiar nele e permanecer fiel. Ora estavam felizes por terem sido libertos da escravidão do Egito, ora prejugavam por estarem no deserto.
Ora agradeciam ao Senhor e celebravam, oravam, adoravam outros deuses, ora festejavam o maná, ora reclamavam da falta de carne e outros alimentos que tinham no Egito. Ora se prostravam e o adoravam, e ora se voltavam contra ele. No entanto, está na hora de vencer a inconstância para acelerar o nosso destino. Precisamos aprender e perseverar todos os dias a buscar constantemente não abandonar o Senhor. O que Ele tem para nós, só porque o dia bom se apresentou, é por conta disso que, para mim, muitas pessoas não podem ser abençoadas, porque não tem maturidade para lidar com a bênção, não tem estrutura, discernimento para filtrar que o caráter de Deus não é alterado por aquilo que Ele faz ou deixa de fazer por nós. Se Deus nos dá, Ele é bom, senão Ele permanece bom. O Senhor não tem obrigação de nos dar nada. Ele não é obrigado a fazer alguma coisa. E é quando andamos com Deus que passamos a conhecê-lo profundamente, que descobrimos que todo aquele que são constantes sabem, faz tempo, aquilo que ele faz jamais será importante do que ele é. Por outro lado, os inconstantes e mimados exigem de Deus como se ele fosse pago para trabalhar para eles. E quando ganham ou não o que esperam, logo desaparecem e retardam os planos divinos. Vão embora quando recebem o sim ou o não de Deus. Talvez esse seja o caso e a sua vida está atrasada. Saiba que isso é resultado da sua inconstância. Portanto, pare de dizer que Deus não ouve você, que Ele se esqueceu, que abandonou ou que não responde suas orações. Entenda que o maior culpado do atraso é você. Somos nós. E digo por experiência própria, eu poderia ter começado a pregar e a viver esse grande plano do Senhor para mim. Muito antes, poderia ter iniciado meu ministério, aprendido e cultivado muito mais tempo no meu relacionamento com Deus. Mas não vivi tudo isso antes, porque eu abandonei, eu desacreditei. No meio do caminho, se tivesse levado a sério, quando era para ter levado e sido constante, já estaria muito mais longe do que agora. Hoje eu olho para trás e me arrependo. Ainda bem que, graças à misericórdia de Deus, nos alcançou e nos aceitam. Que honra é poder ser lavado pelo sangue precioso de Jesus e poder viver como parte da realeza, apesar da nossa humildade fraca e nossa teimosia, nosso coração duro e inconstância. Que privilégio poder caminhar com Jesus e ser transformado pelo Espírito Santo ao longo dessa jornada. Então, o meu desejo para mim e para você é que possamos amar ao Senhor hoje com todas as nossas forças e entendimento. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as colheitas não deem em nada. Em Abacuque 3,17, vocês podem olhar isso. Mesmo que os nossos olhos não vejam, não sintamos coisa alguma, ainda que as situações ao redor não estejam bem, ou se estiverem, em tudo isso nós o amaremos, permaneceremos fiéis e constantes, buscaremos sua face e nos renderemos, procuraremos por ele, continuaremos crendo em suas promessas e nos arrependeremos. Que a partir de hoje não permitamos mais que a inconstância nos tire do propósito divino, do centro da sua vontade, que nossa sede por controle não nos cegue e nos faça abandonar
quem realmente importa, e que seja no dia bom ou no dia mau, Deus continue tendo toda a nossa devoção, nossa entrega verdadeira e nosso coração para sempre. Então, irmãos, aqui, né? Isso aqui eu tirei de um livro que eu estou lendo, irmãos, né? Que fala sobre o final da tempestade, a tempestade que nós estamos vivendo, irmãos. Então não vamos ser, irmãos, como o povo lá no Egito, inconstante. Ora oravam, ora reclamavam, ora adoravam a Deus, ora estavam murmurando contra Ele, né? Espraguejando contra Ele, né? Como se Deus fosse obrigado a fazer as coisas por nós. E não é bem assim, irmãos. Nós conhecemos a palavra de Deus, não é bem assim. Então que nós venhamos a ser mais gratos ao nosso Deus. E que não venhamos a murmurar, porque a palavra de Deus é bem clara. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu estarei contigo, né? Ele cita sempre isso. Ele está sempre junto de nós. Que as tempestades venham, mas que nós estejamos firmes na palavra, firme com o nosso Deus, né? Então é isso, irmãos. Esse livro que eu estou lendo, ele tem sido uma bênção, irmãos, para mim. Tem partes que fica difícil até de eu ler, porque eu choro, eu sou muito emotiva, eu começo a chorar, embaça minhas vistas, então eu não posso, às vezes tenho que parar de ler, porque é uma bênção, por isso eu fiz questão de ler, né, falar sobre o povo do Egito, né, como eles foram ingratos, tão ingratos que a maioria que saiu do Egito não conseguiram chegar à terra prometida, né? Não conseguiram por causa da desobediência, por causa de murmuração, por causa de reclamar, por falta de fé. Então muitos deles não conseguiram. Não vamos fazer como o povo do Egito, irmãos. Vamos orar e buscar a face do Senhor. Vamos ser vigilantes, né? Vamos olhar, vigiar e orar, como foi dito no culto que eu fui, né? No dia 28, na minha igreja, que foi pregado no culto essa palavra. Vamos olhar, vigiar e orar. Olhar, vigiar e orar. Não vamos ficar murmurando, irmãos, nem entristecido com tudo que está acontecendo, porque isso é bíblico. É Jesus anunciando que Ele está voltando. Então essa é a mensagem que eu deixo para os meus irmãos, que Deus possa abençoar o coração, a vida de cada um de vocês que vão ouvir a mensagem. Deus Santo, Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela noite que me deste, pelo dia que amanheceu. Que o Senhor venha ser comigo, com toda a minha família. Abençoa todo o povo seu, Senhor, aqueles que estão lá fora, aqueles que estão no leito de hospital, aqueles que estão cuidando dos doentes, Senhor. Sejai com todos nós. Em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, que venhamos a entender, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus amado, que o Senhor deu o Seu Filho para morrer na cruz por nós, mas que o Senhor não tem obrigação de fazer nada, nada, nada por nós. Que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, e se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo nosso Deus. Obrigado por tudo, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém e amém.